Toda guerra mundial, ela não começa como uma guerra mundial. Ela começa com conflitos regionais. E a Segunda Guerra começou com 3 guerras regionais. Separadas, autônomas, nada a ver uma com a outra. Aí, quando os Estados Unidos entram, a guerra vira mundial. Então, tem uma convergência, mas os conflitos são separados. Vamos trazer isso para o que está acontecendo hoje. Quantos conflitos já tem? Já tem 2. Sim. Parece muito mais óbvio que se o Ocidente não tiver mega unido, ele realmente vai perder. Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Em conjunto. E eu gosto de trazer uma analogia da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas não pararam para pensar, né? Mas a Segunda Guerra Mundial, toda guerra mundial, ela não começa como uma guerra mundial. Ela começa com conflitos regionais. E a Segunda Guerra começou com 3 guerras regionais. Separadas, autônomas, nada a ver uma com a outra. Era a Alemanha na Europa, a Itália no Mediterrâneo e na África, e o Japão na Ásia e na China. Os 3 estavam em lados opostos em vários momentos. Em 1934, na crise na Áustria, a Alemanha estava de um lado e a Itália do outro. Em 1935, na Etiópia, a Alemanha de um lado e a Itália no outro. Até o final de 1930, a Alemanha estava ajudando a China contra o Japão. Em algum momento, essas 3 crises vão convergir e aí o Japão ataca Pearl Harbor e a Alemanha declara a guerra aos Estados Unidos. E aí, quando os Estados Unidos entram, a guerra vira mundial. Então, tem uma convergência, mas os conflitos são separados. Vamos trazer isso para o que está acontecendo hoje. Quantos conflitos já tem? Não é um bom paralelo. Já tem 2. Sim. A Rússia, né, na Europa e o Irã no Oriente Médio. Falta o terceiro, que a gente já sabe qual é. A China em Taiwan. E aí, assim, a pergunta é, esses 3, eles estão separados hoje? No final, não. Não, eles estão mega juntos. O petróleo do Irã, quem compra é a China. Quem fabrica drones para a Rússia na Ucrânia é o Irã. Quem dá a tecnologia do programa nuclear do Irã é a Rússia. Quem dá armas para a Rússia é a Coreia do Norte. Quem compra o petróleo e o gás que a Europa deixou de comprar da Rússia é a China. Quem dá os componentes eletrônicos para burlar as sanções econômicas do Ocidente contra a Rússia é a China. Eles estão trabalhando assim juntos o tempo inteiro, estão mega juntos. Totalmente diferente da Segunda Guerra Mundial, que estavam em lados opostos. E virou Segunda Guerra Mundial. Me parece muito mais óbvio que se o Ocidente não tiver mega unido, ele realmente vai perder. Porque o outro lado está super unido. A gente tá lascado. Pegando até esse tema, né? Porque se você volta na Segunda Guerra Mundial, ela começou de fato quando a Alemanha invade a Polônia. Que deram um ultimato, se você invade a Polônia, a gente vai declarar guerra. E aí, ingleses declararam guerra contra os alemães, franceses contra os alemães e os soviéticos contra a Polônia. Invadiram outra parte. E começou de fato a Segunda Guerra. Então, eu diria que talvez ali, entrar? eu diria que ali a gente ainda não tinha uma guerra mundial. Por quê? Era mais Era uma regional. guerra regional. Vários players lutando por uma região. E aí tinha uma outra coisa acontecendo na Ásia. Ela é mundial quando esses conflitos convergem e o mundo inteiro entra. Os Estados Unidos não estavam dentro. Sim. Então, modificar minha pergunta, por exemplo. Porque a gente já tem um conflito acontecendo na Ucrânia. E agora a gente está vendo países europeus. O Trump falava, vocês não gastam quase nada do PIB com defesa. Isso E ele mudando. ele tá certo nesse argumento. O problema é a forma como você vai conduzir isso. Realmente você tem que colocar pressão para os europeus gastarem mais. Mas você não tem que romper a aliança, você não tem que implodir a relação com eles. Você tem que falar, isso aqui é muito sério, vocês não estão entendendo a gravidade do problema. Vocês precisam gastar mais. Precisam se Como é que preparar, faz? né? Tipo, você não implode a relação porque eles não estão gastando. Ele tá certo no mérito, mas na forma ele tá totalmente errado. Eu já li um livro do Trump lá atrás, que era chamado Arte da Negociação. Talvez desse muito bom para empresas privadas, entendeu? Mas ele Agora faz para isso o política tempo inteiro, entre aparentemente. países, porque a negociação dele era assim. Isso, você mexe com a honra, você mexe com o Exato. nacionalismo, com o brio. Você fala assim, o que você tá me xingando, Não, cara? e com holofote o tempo inteiro também. Porque no livro dele ele falava o seguinte, você quer negociar com alguém, você quer comprar, Você sei lá, dobra. o carro de uma pessoa, você vai lá e joga um preço ridiculamente baixo a ponto do cara falar, você tá de sacanagem com a minha cara? Mas você ancorou o cara lá.
Então, quando depois você fecha no preço que você quer, parece que ele venceu a negociação. É Só tipo- que uma coisa é entre pessoas ou entre empresários numa sala fechada, outra coisa é você chegar no microfone e falar, vou construir um muro eu ali ia com o falar. México e quem vai pagar é o México. Aí. Fica muito ruim no final, né? O México não pagou, né? Sim. Entendeu? As pessoas que elas amam e elas ficam apaixonadas pelo seu político de plantão, elas não conseguem enxergar que é retórica, que é mentira, que não vai acontecer essas coisas. E não acontece. E assim, hoje tem uma tendência de ficar falando, se o Trump tivesse lá, não teria tido guerra na Ucrânia. Pelo amor de Deus, tipo, o presidente americano poderia ser o Dalai Lama. O Putin é o Putin, ele não vai deixar de ser Putin, A gente entendeu? nunca vai saber também, mas tem um ponto